Muito bem, que bom que vocês estão aqui. O objetivo é repassar algumas coisas sobre esse edital que saiu ontem. Boa noite, eu sou a professora Carmen Souza Pinto. Eu trabalho com concursos públicos desde 2012. Fui chefe do núcleo, coordenadora de cursos, atualmente diretora de uma instituição do Estado, trabalho no Estado há mais de 37 anos, e vou trabalhar com vocês. Então, pessoal, como trabalho há mais de 37 anos na educação, né, tenho essa experiência com esse conhecimento. Sou pedagoga, minha formação é pedagogia, né? Então, pessoal, o edital saiu ontem, certo? O edital 138, eu estava com ele aberto, que até vou abrir para vocês, para que a gente veja sobre o edital, tá? Que é importante sempre, em todos os concursos, eu sempre falo para as pessoas que fazem cursos preparatórios comigo, sempre em todos os concursos, é muito importante estudar o edital. O edital que ele vai falar para você o que eles querem, né? Qual o objetivo que eles querem de vocês, tá? Deixa eu verificar aqui se abriu, tá. Então, nós temos o edital, deixa eu ir lá para frente, 138 de 2024, esse é o edital, né? Que vocês irão fazer o concurso do PDE. Quem não tiver, eu posso disponibilizar lá no grupo. Como eu falei, o edital, todo concurso que tiver, toda prova que sempre vocês vão fazer, sempre lê o edital com atenção, porque o edital que vai mostrar o que ele deseja de você, como candidato. Então, você deve saber, porque muitas vezes as pessoas pecam por não ler o edital, tá? Perdem pontuações importantes por não ler o edital. Então, o edital é uma peça importante para ser lido com atenção. Claro que ele é bastante extenso, né? São 59 páginas, mas os aspectos principais é isso que nós iremos verificar aqui. Então, esse é o edital, como eu acabei de falar, né? O edital 138, vou aumentar um pouquinho aqui. Ele vai tratar do PDE, eu não vou falar todo ele, tá? Eu vou falar só algumas coisas, daí nós já iremos para a nossa aula de hoje. Ele é pela Secretaria de Educação, né? Então, ele direciona aos professores ingressar no PDE, certo? Então, este edital é com esse objetivo. Muito bem, as vagas são 2.000 vagas, né? Dividida nesses cargos, nessas áreas de disciplina, não cargo, nessas áreas de disciplinas, né? Para todo o Estado, é isso que tem que entender, né? Arte, biologia, ciências, né? Formação docente, educação especial, ensino religioso, tal. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar gestão escolar, que bastante pessoas estão me pedindo, estou fazendo a apostila, tá? Gestão escolar, diretor e diretor auxiliar. Língua portuguesa, que é a professora Jandiana, matemática também, que vai ter o outro curso, e pedagogia, né? Cadê o pedagogo aqui? Pedagogia. Pedagogia, 227 vagas, né? Então, essas são as 2.000 vagas que são distribuídas no estado do Paraná. Muito bem, então vamos lá vimos a página 1, a página 2 e vamos para a página 8. Alguém está fazendo uma pergunta, lá já respondo o que quer. Por gentileza, e educação especial? Deixa eu verificar de novo lá. Vamos ver quanto educação especial, quantos que tem aqui. Esse edital, depois vocês podem dar uma olhada, né? Educação especial, 214 vagas. Tá, mas você vai trabalhar também educação especial? Tá, não. Desculpe, eu pensei que você tinha feito outra pergunta. Educação especial, por que eu não vou trabalhar os outros conteúdos? Primeiro, porque a minha formação, como eu falei, é pedagoga e gestora, né? Alguns anos que eu trabalho como gestora, já fui chefe do núcleo, estou diretora. Então, por isso que eu vou trabalhar gestão e pedagogia, que é meu cargo. Daí tem a professora Jandiana, que eu tenho, que é de língua portuguesa, e o professor Sérgio, que é de matemática. As outras áreas, as outras disciplinas, nós não vamos trabalhar por conta do conhecimento, e por conta que somos nós três que formamos o grupo Rumo à Aprovação, né? Então, por isso que nós não iremos trabalhar física, filosofia, ou até educação especial, qualquer outro curso. O que nós vamos fazer?
Existem os conhecimentos básicos e existem os conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos são mais questões. Então, nós iremos ofertar esses 3 cursos: gestão escolar, pedagogia, 4, né? Língua portuguesa e matemática. Os outros não, por serem os específicos, ainda não temos um grupo maior de pessoas, né? Nós somos nós 3 que fazemos os concursos públicos. Então, nós não direcionamos especificamente para esses outros cargos, tá? Seria um ponto. Outro ponto, eu vou trabalhar os conhecimentos básicos para todos os cargos, isso eu vou trabalhar. Tá? Então, de repente, quer fazer só os conhecimentos básicos? Sim, essa aula de hoje é dos conhecimentos básicos, tá? Então, eu vou fazer um curso específico para os conhecimentos básicos. São menos questões, mas, se de repente a pessoa quiser fazer, eu faço o conhecimento básico. E depois, quando for... Até porque conhecimento básico cai em para todos, cai né? em todos. Isso mesmo. Outra coisa, depois, porque eu vou mostrar para vocês que vocês terão também a prova. Já passando, já estou contando que vocês estão aprovados, tá? Vocês serão aprovados na primeira fase, conseguindo a porcentagem de acertos da prova. Vocês irão para a segunda fase, que é a prova prática. A prova prática, eu trabalho com todos as disciplinas, tá? Porque é o meu aspecto pedagógico, tá? Que influencia na elaboração desse plano de ação, desse plano de aula, né? Ou plano de atendimento individualizado, que é o da educação especial. Então, eu atendo todos os cargos. Daí, o atendimento para a prova prática, eu faço atendimento individualizado, certo? Eu atendo o aluno sozinho, não em grupo. É uma mentoria que é feita individual. Então, é dessa forma que eu atendo para os alunos da prova prática. Bastante alunos já fizeram comigo, talvez alguns aqui que estão já fizeram também, né? Já participaram, então eu atendo individualmente, certo? Então, é dessa forma para vocês entenderem. Mas vamos lá para o edital. Se tiver mais alguma dúvida, pergunte. Obrigada. Por nada. Daí vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Página 15. De gestão escolar, né? Sim. Para os técnicos do núcleo e CED, vai estar junto? São conhecimentos afins? É diferente. É diferente os conhecimentos é um pouquinho diferente, mas tem uma diferença, tá? Tá, mas aí deixa eu te perguntar, porque você não falou deles. Mas você não vai trabalhar para esses 2 cargos. Você vai dar alguma dica para gente? Daí... Posso, é o que eu estou pensando em fazer, tá? Porque o meu objetivo é que vocês conheçam também o meu curso. É porque daí eu quero avisar a galera da minha região para fazer o curso com você. Olha que beleza. Só que daí é o povo do núcleo. Eles vão perguntar, mas ela vai abordar a questão da gente que está aqui no núcleo e tá lá. Tá, eu vou verificar agora, porque eu não me apeguei a esses conteúdos, tá? Do núcleo, mas eu posso verificar agora aqui com você, se for, porque assim, gestão escolar eu não iria abrir, mas muitas pessoas me procuraram por me conhecer, por saber do meu trabalho, né? Nossa, quanto falaram bem de você, meu Deus, você não tem noção, Carmen. E nossa, e eu fico feliz com isso, sabe? Porque a gente não tem dimensão, né? Lembra da Rubiane Rigoni? Essa fez minha propaganda. Maravilhosa, né? Essa fez minha propaganda e eu agradeço, né? Ela, quando eu estava no núcleo de chefe, ela era diretora e, né, mesmo antes, ela sempre esteve, quando eu estava de diretora, primeiro, numa intervenção, ela sempre esteve junto, então ela é muito parceira, eu agradeço muito ela. Nós podemos fazer, entende? Organizar, porque, assim, gestão escolar, eu não iria fazer o curso, porque essa disponibilidade, eu gosto de fazer um curso bem feito, eu não gosto de fazer um curso de qualquer forma, porque o objetivo é que vocês sejam aprovados, né, primeiro momento. Não adianta oferecer um monte de coisa e oferecer de qualquer jeito, então eu quero oferecer algo que as pessoas depois digam, nossa, que legal, fiz com a Carmen e consegui êxito, né, ou mesmo que não conseguiu êxito, aprendeu, né, alguma coisa foi boa. Nem todos conseguem muitas vezes, né, por vários motivos. Então, eu gosto de fazer um curso bem feito. Então, eu iria fazer só pedagogia, língua portuguesa e matemática. Mas,
muita gente procurando gestão escolar, então eu estou pensando em fazer gestão escolar. Então, eu dei uma passada hoje na organização, estou preparando uma apostila para a gestão escolar, mas vou verificar se do núcleo tem alguma diferença, então dá para a gente conversar se dá para abrir a turma de gestão escolar para o núcleo, tá? Muito bem, continuando. A segunda fase da prova é da avaliação, né, para o PDE, é a prova didática. A prova didática tem que ter 50 pontos na prova objetiva, tá? Obrigada. Ah, a Rosana é minha querida também. A Rosana me conhece bem, né, Rosana? Lá quando eu fui interventora, né? Gratidão. Com certeza, né, Carmen? Daí vocês vão para outra cidade, aí vocês começam a falar de mim, daí eu fico famosa. Então, eu estou em Londrina, só para você ter noção, e vou falar para o pessoal, né, Carmen? Então, viu lá, ó. A Rubiane foi lá para qual cidade mesmo? A Rubiane está Curitiba, tá em Curitiba. Curitiba, está falando de mim. Você vai em Camorão. Eu Camorão. Olá, olá. Que beleza, isso é bom demais, isso é bom demais. E fora o que aconteceu comigo, o povo fica falando ainda mais, melhor ainda. Deixa que fale. Ah, viu, Livingston? Não falou de você, né? Ai. Mas ela vai que ela fala, a gente nem sabe, né? Que bom, fico feliz. Falando, tá bom, né? Isso é importante. Vamos lá, gente, vamos direcionar aqui, senão nós perdemos o nosso tempo. Então, tem que ter a pontuação igual ou superior a 50% da prova objetiva, né? E se for classificado, dentro de até 5 vezes o número de vagas para cada área de disciplina. Gente, essas coisas, elas têm que ser faladas, mas a minha sugestão, trabalhando já há alguns anos, já, né, mais de 12 anos em preparatórios para concursos, eu penso assim, não se apegue ao número de vagas. Pense em fazer uma boa prova, tá? Porque existem várias formas, quando você vê, você está lá, né? Eu que tenho muita fé em Deus, eu penso assim, o que é para ser para a gente tá? Nem que a gente passe lá no último lugar lá, mas muitas vezes uma pessoa desiste, a gente acaba entrando, então não se apegue a isso, se apegue a se preparar para fazer a prova, tá? Quanto às vagas, porque muitas vezes as pessoas se apegam à vaga e fica, e daí, não passo, porque não pense isso, pense em fazer uma boa prova, tá? Muito bem, a prova didática, como eu falei para vocês, eu faço o curso, daí ele é individual, daí eu tenho um limite de alunos, eu não posso atender muita gente, porque eu atendo por hora, né, daí é um pouco mais específico, né, para algumas pessoas. Muito bem, então vamos lá para a página 17, como eu falei, nós não iremos trabalhar todo esse edital, só algumas páginas, página 1, 2, 8, 15, 17. A 17 é o resultado final, que vai ser a prova objetiva mais a prova didática, né? A prova objetiva vocês terão 0,7 pontos, o máximo, né? E a didática 0,3, né? Aí a pontuação que tiverem, que vocês terão essa classificação. Muito bem. Depois da página 17, vamos para a página 22. Eu separei algumas páginas, como falei para vocês. Aqui é o cronograma. Esse cronograma, ele é importante saber para que vocês se organizem, né? Se organizem no edital, na inscrição, que a inscrição é até o dia 22 de novembro. A impugnação, né, é 6 de novembro, se houvesse até 10 de novembro, se houver alguma coisa para impugnar, né? A homologação da inscrição, os recursos, tal, né? A divulgação dos locais de prova, a partir de 9 de dezembro, e a prova vai ser dia 15 de dezembro. Então, esse que é importante agora, nesse momento, saber que a prova será dia 15 de dezembro, desculpe, 15 de dezembro será o dia da prova, né? Eu já errei o mês, também estamos no final, né? E aqui estão os conteúdos que serão trabalhados. Nós temos os conhecimentos básicos para todas as áreas. Esses conhecimentos terão 5 questões, e as outras 35 questões serão dos específicos. Então, os conhecimentos básicos para todas as áreas são esses, né? A importância do planejamento, metodologia viabilizando a aprendizagem, recursos educacionais digitais, gestão de sala de aula, observação. Esses conteúdos, como eu falei, qual que é o meu pensamento agora? É trabalhar, né, organizar, porque hoje não deu certo no YouTube, mas as outras vezes vai dar certo,
porque depois eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, é trabalhar essas aulas para que vocês vão conhecendo também o meu trabalho, né? Depois, se quiserem fazer o específico da prova prática, né? Fazer comigo, pode fazer depois, né? Então, esses são os conteúdos que, de repente, alguns deles eu vou trabalhando com vocês em lives, tá? Vou divulgando e vou trabalhando, né? Quem, de repente, não pode fazer por conta da disciplina, da área que vai trabalhar, porque não vou atender a todas, né? Poderá fazer essas aulas para estudar. O objetivo é que vocês estudem, vocês sejam aprovados, né? Mais do que nunca é importante. Eu já fiz PDFs em 2009, PDF, 2009, 2008, não lembro. E ele financeiramente dá um retorno excelente para quem é do Estado, e eu penso que todos vocês merecem, né? E torço por isso. Então, o meu objetivo é organizar dessa forma, com lives, para divulgar também meu canal do YouTube, para que as pessoas conheçam, né? Então, vocês que estão no grupo, de repente já tiveram hoje nessa confusão da live, mas depois poderão assistir essa aula tranquila lá no YouTube, se inscrever no meu canal e assistindo essas aulas, meu canal vai crescendo também, para mim é bom, tá? Dos conhecimentos gerais, né, básicos, chamados básicos para todas as áreas. Então, esses daqui eu quero trabalhar com lives gratuito, né? Agora, os específicos. Daí, os específicos nós temos que serão trabalhados, né? Língua portuguesa vai trabalhar, matemática, e eu vou trabalhar gestão escolar. Deixa eu descer aqui. Lá embaixo, gestão escolar e pedagogia. Gestão escolar está aqui, tá? Deixa eu ver se vai ter diferença do núcleo com... Não vai ter diferença. Olha, não vai ter diferença. Então, eu estou montando o curso, estou montando a apostila, tá? Comecei hoje. Quem já me conhece, a Rosane que me conhece, alguns que me conhecem, o Livre que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, hoje eu comecei a fazer uma apostila, pegando esses conteúdos e organizando num material bem mais tranquilo de ser trabalhado, né? De repente, se você não quer fazer o curso, quer ter apostila, né? Muitas vezes a pessoa prefere, né? Por conta de marcar, de organizar. Então, eu estou fazendo a apostila, já estou no 3º capítulo. Então, até sábado, se Deus quiser, eu termino essa apostila com esses conteúdos, tá? Então, eu estou começando, né, de acordo com o Estado, pegando esses temas aqui de gestão escolar e fazendo um material como apostila, tá? O valor dela vai ser R$ 67,00. Depois eu repasso para vocês o link de quem quiser, né, a apostila. E daí, dependendo do número de alunos, fazer o curso ou pedagogia também. A educação especial não vou fazer por conta... Até poderia, porque não são tantos conteúdos, mas como eu falei, eu gosto de fazer um curso bem trabalhado, né? Apesar que educação especial... eu dependo do quê, gente? Do número de alunos, né? Então, depende do número de alunos. Então, a procura, que geralmente é maior, está sendo gestão escolar e pedagogia, né? Educação especial, a colega falou aqui agora, se tiver um grupo grande, de repente posso trabalhar? Posso, sem problema nenhum, porque esses conteúdos também eu trabalho em outros cursos, né? Tá? Muito bem. Então, é dessa forma. Agora, vamos para a nossa aula hoje. A primeira aula, já recebam ela como aula mesmo, tá? É a primeira aula e é o conteúdo que vai cair nesse edital, que são as metodologias ativas, tá? Então, nós temos lá esse conteúdo e a gente vai começar a trabalhar. Gente, para um concurso público, eu sempre digo o seguinte: nós precisamos interpretar. Quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o assunto que está sendo cobrado no edital, melhor, né? Mas teremos condições de interpretar as questões. Que as questões são objetivas, são interpretações. Você tem que saber interpretar, e muitas vezes, de acordo com o que está escrito, você tem que ver que não corresponde, né? O que está certo, o que está errado. Então, toda aquela situação. Então, como eu sempre digo, a melhor coisa a fazer é assistir a aula, com certeza, ler, né, ler um pouco mais para complementar e também fazer simulados. Tudo isso auxilia para que vocês aprendam. Só assistir a aula consegue? Não.
Só assistir a aula acaba sendo muitas vezes pouco para o conhecimento que precisa. Então, assista a aula, ajuda, a leitura ajuda, então faz desde já, né, gente? Se você quer passar no PDF, se organize. Se organize como? Ah, vou ler todos os dias 5 a 10 minutos, não precisa ser, né, um livro inteiro. 5 a 10 minutos sobre determinado assunto. Começa a ler desde já. Então, se organize que, com certeza, né, terão bastante êxito. Esse é o objetivo principal. Então, metodologia ativa, nós iremos trabalhar hoje com uma primeira aula. Eu sempre digo, né, se inscreva no meu canal, que é importante, no YouTube. Depois eu vou dar as outras aulas lá, né? Clique nas notificações, no sininho lá para receber sempre os vídeos. Muito bem, vamos começar a nossa aula. Todo o conteúdo que eu começo a trabalhar, eu sempre dou um conceito. Nós temos que entender o que é metodologia ativa. Porque, de repente, muitas pessoas remetem metodologia ativa apenas à tecnologia. E não é isso. Metodologia ativa, ela também, a tecnologia faz parte, mas não é somente a tecnologia que é metodologia ativa. Então, nós temos que entender o que são as metodologias ativas e o que elas favorecem. Por que ela está sendo tão falada hoje em dia? Né? Por conta de todos esses documentos, a BNCC, a própria Lei de Diretrizes e Bases, que nos direciona a ter um aluno mais protagonista do processo de aprendizagem. Nós não devemos ter mais aquele aluno que seja só um receptor, que fique de braços cruzados, né? Que o Paulo Freire falava, a educação bancária, onde sentava e ficava recebendo. Não, o objetivo é que ele participe desse processo, que ele seja protagonista. Então, para que isso aconteça, o professor deve utilizar de metodologias. A metodologia ativa eu sempre direciono o nome a ativar o aluno. Metodologia ativa nada mais é que ativar o aluno à aprendizagem, envolver ele nesse processo. Então, aqui, né, começa nesse slide perguntando, né, como nós podemos repensar esse papel do aluno e do professor? Porque antes, numa educação tradicional, o professor era o centro, o que sabia tudo, deveria saber tudo para repassar aos alunos. E o aluno recebia todo aquele conhecimento. Então, esses papéis eram estipulados dessa forma. Hoje em dia, não se vê mais como o professor como o centro de tudo, o professor sabe tudo. Não, o professor hoje em dia é visto como mediador desse processo de ensino-aprendizagem. E para que ele seja o mediador, o aluno tem que ser o protagonista. O professor tem que mediar esse conhecimento, mas o aluno só não, o conhecimento e o aluno no processo ensino-aprendizagem. Então, como diz aqui, ó, né? Já faz muito tempo que educadores do Brasil e do mundo fazem esse tipo de questionamento, e Paulo Freire já discutia essa questão, quando colocou o paradigma da educação bancária, como acabei de falar, fazendo a reflexão de que na sala de aula, com carteiras enfileiradas, os alunos ficavam ali sentados, recebendo passivamente a educação. Começou a questionar, esse aluno está aprendendo? Se ele está lá sentado ouvindo o professor? E daí houve outros teóricos, né, que nos disseram de várias formas de aprender. Que hoje você verifica que com 10% você aprende ouvindo o professor falar. Mas acabei de dizer para vocês, mesmo no concurso, vão aprender alguma coisa aqui? Sim, com certeza. Mas auxiliando na leitura, explicando para alguém, você vai desenvolvendo e aprendendo muito mais. Esse é o objetivo. Então, a partir dessas reflexões, né, críticas como essa, estudiosos e professores passaram a desenvolver pesquisa e a buscar práticas que permitissem trazer inovação para a sala de aula, e principalmente colocar o aluno como protagonista. Então, sempre quando pensar em metodologia ativa, pense no aluno protagonista do processo de construção do conhecimento. A metodologia ativa vai ativar esse aluno a desenvolver algo. O professor vai mediar, vai direcionar o aluno a uma atividade, utilizando a metodologia ativa, ativando o aluno. Por isso que eu disse, não é só a tecnologia. Eu posso trazer algo que faça com que o aluno pense. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar bastante exemplo, quem assistiu minhas aulas já.
Eu gosto sempre de falar sobre a água, porque daí eu tomo água. Se eu vou ensinar sobre a água, antigamente, como é que eram feitos os planos de aula, né? Eu sou daquele tempo antigamente. Se fazia um questionário, o professor sofria para fazer um questionário para o aluno decorar aquele questionário, mas o aluno não entendia nada sobre água. Hoje em dia, como é que eu posso usar a metodologia ativa com a água? Eu posso trazer uma água limpa, um copo limpo, e eu posso trazer uma água suja. É tecnologia isso? Não. É metodologia ativa? Sim. Por quê? Porque eu vou fazer o aluno pensar. E nesse copo de água suja, água limpa, eu posso dizer ao aluno, qual que eu posso beber? A suja? Não. Por que não? Isso eu estou instigando o aluno. Eu estou ativando o aluno à aprendizagem. Eu estou fazendo ele pensar, gente. Ele pensando, ele está sendo o quê? O protagonista da construção do conhecimento, ele está pensando. Não, a água suja, claro que não pode tomar. Claro que estou dando um exemplo bem básico, né? Mas vocês podem pensar no conhecimento de vocês, no componente curricular de vocês. Pensar sobre isso. Água suja não posso, por quê? Porque é suja. Mas como é que eu sei que ela é suja? Qual que é a diferença? E daí vai buscar o conhecimento. Vai construir o conhecimento. Isso que é metodologia ativa. Então, pensar em metodologias ativas é pensar em qualquer método de trabalho. Acabei de dizer, não é somente a tecnologia. A tecnologia é metodologia ativa? Sim, auxilia, tá? Mas ela sozinha não faz. Vou dar outro exemplo, né? Eu fui esses dias, há umas 2 semanas, lá para São Paulo, fazer um curso sobre, no Google, né, no escritório do Google, fazer um curso sobre inteligência artificial. E daí foi falado o seguinte, o que é inteligência artificial? Tanto é que eles dizem que esse termo foi usado em 1956, e não é um termo que pode-se dizer atual, é um termo antigo. E também ele não é um termo, pode-se dizer, verdadeiro, que ele diz o que é inteligência artificial. Não é uma inteligência. O IA não é inteligência. Por que ela não é inteligência sozinha? Porque ela depende do quê? Dos nossos dados. Tanto é que quando você utiliza, hoje em dia, inteligência artificial, se vocês não usam, comece a usar, eu também dou aula sobre isso, tem lá no meu canal do YouTube, tá? Tem no meu canal do YouTube como é que faz usa inteligência artificial, mas só que é no chat GPT. E eu estou aprendendo agora no Google, no Gemini. Né? Mas o que eu quero dizer isso? Quero dizer que a inteligência artificial precisa de dados. O que dados? São os conhecimentos nossos. E de acordo com o que nós damos os dados, ela organiza, ela auxilia e muito. Se você pega um texto todo bagunçado e coloca para ela organizar esse texto, nossa, é uma beleza. Ela organiza esse texto. Então, aquele trabalho que você teria que fazer, né, várias horas, organizando alguma coisa, ela te dá um retorno. Mas ela vai te dar um retorno de acordo com o que ela tem. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o que ela passa é errado. Vou dar um exemplo, tem exemplo de tudo isso. Esses tempos, porque os alunos acho que pensam que eu sou inteligência artificial. Não sou, tá? Uma aluna perguntou para mim uma resolução, gente. Qual que era a resolução tal lá que se tratava de um assunto? Falou um assunto para mim. Não sei, né? Pode ser quantas resoluções, porque, né, é amplo o tema. Não, eu não vou lembrar qual que é o tema que ela falou, mas ela, professora, ela não está escrito esse tal, nessa, qual resolução que corresponde a isso? Eu disse, não sei, mas para eu não responder, não sei, eu pensei, vou procurar na inteligência artificial, vai me ajudar, né? E fui lá na inteligência artificial e perguntei, qual a resolução que está escrevendo? Eu não lembro o que era o texto, né? E perguntei, mas como a gente é antigo, né? A gente desconfia. Eu disse assim, não, mas será que essa resolução aqui? E peguei a resolução que a inteligência artificial meteu e coloquei no Google e abri lá a resolução e não era. Ainda bem que não respondi. Então, o que eu quero dizer com isso?
A inteligência artificial, ela não tem todos esses dados para nós, né? Ela vai nos oferecer de acordo com o que é repassado a ela. Por que eu estou falando isso? Para que a gente veja que toda essa tecnologia nos ajuda, sim, mas nós que vamos fazer, nós que somos os seres pensantes, nós não podemos perder isso. Todo esse conhecimento que nós temos. E cada vez mais nós ampliarmos. Essas ferramentas podem nos auxiliar, mas não nos substituir, tá? Mas aqui o que eu quero dizer? Porque vamos direcionar a prova de vocês, né? Se falar sobre metodologia ativa. O que é metodologia ativa? É qualquer método de trabalho. O que eu fizer para que o aluno tenha um papel mais ativo. O aluno seja protagonista. Então, o método que eu utilizar é o que vai diferenciar nesse aluno, tá? Então, eu tenho que saber o método que vou utilizar. Mas a metodologia ativa é essa diferença, é o que acontece com o aluno. É o aluno ter um papel ativo no contexto de ensino-aprendizagem. E isso que nós denominamos de metodologia ativa. E nessa linha é preciso que o professor crie espaços, né? Espaços que proporcionem o desenvolvimento do aluno por meio de diferentes formas de se relacionar com os conteúdos. Então, não pode esquecer esses aspectos. Proporcionar essas palavras-chave, né? O professor cria espaços que proporcionem o desenvolvimento do aluno. Isso que são as metodologias ativas. Elas sozinhas não fazem nada. Precisa do professor, tá? Precisa do professor nesse trabalho. Isso é metodologia ativa. Então, trata-se de abordagens que visam tirar o estudante da passividade e trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem. Né? É fazer um engajamento, que também é falado, são palavras-chave que direcionam a metodologia. Então, nós tiramos ele dessa passividade e trazemos para o centro do processo de aprendizagem. O que é isso? É ativar, é dizer, né, ser, vamos aprender. Como é que se aprende? Fazer ele pensar. Isso é simples, né? Acabei de dizer, dar um exemplo da água. Coloco uma água suja, uma água limpa. Essa água suja, tá? Por que eu não tomo essa água suja? Porque faz mal. Mas quem que vai responder isso? É o professor? Não, é o aluno, fazer ele pensar. Pensar, né? Vou dar outro exemplo, uma professora, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho com prova prática. Ela fez um projeto bem legal que eu achei, né? Ela contou, ela fez uma prova prática e desenvolveu esse projeto. Ela dava aula de história, daí ela foi falar sobre o rio Nilo, e daí ela mostrou o rio Nilo e mostrou o rio próximo à escola, onde os alunos passavam todos os dias, e fez essa reflexão. Lá, o rio Nilo, no Egito, qual que é a importância? Por que aquela comunidade dava importância ao rio? O que o rio trazia? Por que nós não damos? Entende? Olha quanto conhecimento ela trouxe aos alunos, fazendo os alunos pensar. Não trouxe nenhuma tecnologia, trouxe imagens. O rio Nilo, né? Os egípcios lá cuidando do rio e o rio próximo à escola, que estava tudo sujo, estava tudo cheio de sujeiras. Fazer o aluno pensar, fazer o aluno verificar, buscar soluções, né? Então, tirar o aluno dessa passividade para o centro de aprendizagem. E isso é metodologia ativa, nada mais que isso. Aqui são algumas metodologias que são bastante faladas, né? Tem algumas, assim, que são direcionadas como metodologias ativas. Só que nós temos que pensar o seguinte, né, gente? Essas formas, dessas metodologias, são exemplos para que a gente pense formas de trabalhar em sala de aula. Mas nós podemos utilizar da forma que a gente desejar. Aqui são só sugestões, pode-se dizer, mas que são mais faladas das metodologias ativas, né? A sala de aula invertida, o que é a sala de aula divertida? Nada mais é que o professor, ele realmente passar o conteúdo antes, né? Antes de realizar uma tarefa ou pesquisar sobre determinado assunto, o professor
ele vai repassar aos alunos, que os alunos estudem antes sobre determinado assunto. Então, ele propõe realizar uma tarefa específica, pesquisar sobre determinado conteúdo antes da aula. Vou falar sobre a água, então vocês vão pesquisar sobre a água, qual a importância, tratar um monte de coisa sobre a água, né? Daí eu tomo água. Por que nós devemos tomar água? Por que vai bem para a saúde? Faz tudo isso, o aluno pesquisa. O aluno pesquisa, daí depois, na outra aula, o que ele vai fazer? Complementar o que o aluno vai explicar. O aluno vai dizer, a água é importante, eu pesquisei sobre isso, tal. Daí o professor vai dizer o quê? Vai complementar, vai, né? Vai dar alguns exemplos, vai tirar as dúvidas, vai fazer debates, certo? Então, isso é a sala de aula invertida, né? Esse é o conceito dessa dinâmica. Rotação por estações também é bastante utilizado como metodologia ativa. Como é que é essa forma de usar essa metodologia? Ela organiza a sala em pequenos grupos, chamados estações. Então, são vários grupos. Por exemplo, vou dar um conteúdo sobre a água, vou falar sobre a água, né? Pode ser qualquer outra coisa. Mas já que estamos nesse pensamento, vamos nisso. Daí eu faço várias mesas, por exemplo, várias mesas, numa sala de aula. E nessas mesas eu coloco diferentes atividades, ó. Cada um realiza uma tarefa diferente, embora todos estejam conectados ao mesmo tema. Então, todas elas vão falar sobre água. Mas aqui, de repente, vai falar sobre como que é composta a água, ou quais as principais vantagens da água, sei lá, né? Estou inventando, porque não sou professor de ciência, nem de biologia. Então, vai fazer várias atividades diferentes sobre um determinado tema. Daí o aluno vai passando os grupos, né? Então, 4 alunos ficam nesse grupo aqui, cada 4 num grupo. Daí, quando o professor dá o tempo, muda, ele vai para a outra mesa que tem outra atividade diferente, né? Qual que é a ideia? Que os alunos façam um circuito por todas as estações, né? Passando por todas as atividades, que vai desenvolvendo diferentes atividades. O uso de um recurso digital pode também ser útil, né? Ter um computador, ter alguma coisa para que o aluno pesquise e procure também pode ser uma ideia boa para essa atividade, né? Também existe o laboratório rotacional, parecido com essa dinâmica, né, da rotação, só que qual que é a diferença? É os espaços, né? Na rotação por estações é dentro da sala de aula. No laboratório rotacional são os espaços que o professor vai utilizar, né? Que pode ser outros espaços, laboratório de informática, biblioteca. Então, vai utilizar vários espaços que os alunos vão ocupando. Então, vocês vão no laboratório de informática, outro grupo vai na biblioteca, outro grupo vai no laboratório de química, de ciências, daí faz a troca, né, para que todos passem por todas as atividades. Mas é mais ou menos parecido com o da rotação. O outro é a aprendizagem baseada em projetos. Esse é uma metodologia bastante utilizada, né, porque projetos você direciona a objetivos maiores, né? Então, é realmente algo que vai estimular, engajar os alunos a participarem, né? Então, vamos verificar esse conceito. É ideal que os projetos se baseiem em situações, problemas reais do contexto escolar. Esse é um aspecto importante de trabalhar com projetos. Projetos se baseiam em situações, problemas reais do contexto escolar. Por quê, gente? Porque projetos, as pessoas têm que estar engajadas para ser uma metodologia ativa. O que é engajadas? É acreditar. Então, essa situação, problema do contexto escolar, faz com que eles pensem sobre aquilo e busquem a solução. Busque uma solução em forma de um produto. O que vai envolver? Hipótese, investigação, construção de um plano para solução, né? Trabalho coletivo. Porque se você faz um projeto que o aluno não está envolvido, ele nem participa. Qualquer projeto. Veja, não é só o aluno, vamos ver nós, né? Você vem um projeto de cima que você não sabe nem o que é, você acaba não participando. Agora, se tem um projeto que é uma situação real do contexto escolar, vou dar o exemplo
do rio lá que a professora fez. Quando ela trouxe o rio, que é próximo à escola, que os alunos passavam todos os dias lá, eles visualizaram que a realidade é uma situação, um problema. No contexto escolar, eles passam por aquele rio, eles vivenciam. Então, mais do que nunca, todos estarão envolvidos. Então, o projeto ele é importante que seja dessa forma. Ó, é ideal, não que é somente dessa forma, mas é ideal que seja dessa maneira, que as situações, problemas reais estejam no contexto escolar, porque daí as pessoas se envolvem, buscam uma solução. Tá? Então, dessa forma, né? Então, ao final, os estudantes podem compartilhar soluções construídas com a turma toda, sendo mediados pelo professor, né? E também a aprendizagem baseada em problemas também é bem parecido com de projetos, né? É mais ou menos, os nomes são bem parecidos e as atividades também. O que são os problemas, né? Sejam baseados na realidade dos alunos, podem resolver de diversas formas, são abertos e as respostas não podem ser obtidas por resoluções simples, com a mera aplicação de uma forma, né? O processo de resolução dos problemas, inclusive, pode ser mais importante do que a própria solução, já que o docente pode analisar a compreensão dos alunos pelo modo como resolveram. Então, coloca um problema e busca, faz os alunos buscarem, né, resolver de diversas formas. A forma que ele vai resolver vai depender da criatividade dele. Né? E tanto é que diz assim, ó, as resoluções, né, não é simplesmente uma aplicação de forma. O processo da resolução pode ser mais importante do que a própria solução. Então, tudo o que aconteceu para chegar à solução é muito mais importante no conhecimento do aluno. O objetivo principal é a aprendizagem, o conhecimento do aluno. Eu fiz uma dinâmica há muito tempo atrás, quando eu trabalhava como professora de uma turma, um projeto, era até de empreendedorismo. Como é que era esse projeto? Eu não lembro qual empresa que era, mas como é que eu vou contar para vocês como é que era desenvolvido. A gente fazia uma proposta ao aluno, vinha contar uma história bem legal para ele, dizia assim, olha, chegou um circo aqui na cidade, esse circo, eles têm vários elefantes, eles têm 20 elefantes, eu falava bem assim, né? Vou contar uma novidade para vocês, todos eles ficavam olhando, vou contar uma novidade para vocês, chegou aqui na cidade, um circo, eles têm 20 elefantes. E eles não sabem como lavar os elefantes, tem que lavar todos os dias para a apresentação. Mas eles vieram até a escola, estão pedindo que vocês façam uma máquina de lavar elefantes. Eles ficavam todos assim. Máquina de lavar elefantes? Sim, eles virão aqui, hein? Ó, tudo a imaginação. Eles virão aqui buscar os melhores, serão premiados, a melhor máquina que tiver mais resultado, mais rápido, que lave melhor, tal, né? Colocava os critérios, nem lembro quais são. Gente, eles criavam coisas incríveis. Eles buscavam, né, o que fazer para lavar esses elefantes de forma rápida, a sustentabilidade em buscar, né, vamos economizar água, economia. Então, todos esses aspectos envolviam no projeto. Então, o processo, como diz aqui, da resolução do problema, poderia ser mais importante do que a própria solução. Se a máquina saiu boa ou não, não era isso que era importante, e sim o processo. Vamos economizar água, economizar luz, não sei o que, vai ser mais rápido, né? A criatividade, inventavam quantas coisas para fazer, entende? Então, isso é aprendizagem baseada em problemas. Uma outra metodologia ativa, e veja, todas elas fazem o quê? Instigam o aluno a pensar, a buscar soluções, fazem um aluno protagonista, isso é metodologia ativa, para que vocês possam entender. Então, discutir metodologias ativas é falar sobre dar protagonismo ao estudante. Isso que vocês têm que pensar. Dar protagonismo aos estudantes, antes de falar de tecnologia. Tá? Então, não pense em metodologia ativa direcionada apenas à tecnologia. Ela também utiliza, mas não é somente tecnologia. Tá?
uma escola mega equipada, o que precisa é planejar a aula de modo diferente, né? Essa criatividade que deve envolver na metodologia ativa. É fazer algo que instigue aos alunos a pensar, a buscar solução. Quantos de nós talvez tem alguma atividade que fez com alguma professora que envolveu você na aprendizagem? É a metodologia ativa, né? Então, planejar é a palavra-chave para o trabalho com metodologias ativas. Então, esses são os conceitos principais. Metodologia ativa, né? Falar sobre o protagonismo do estudante, professor mediador. Essas são as palavras-chave que nós temos que interpretar esses conhecimentos, tá? Muito bem. Aqui nós terminamos um dos conteúdos, que ele é um pouco, né, sobre falando das metodologias ativas, mas eu vou falar mais. E como eu falei, se alguém quiser se preparar melhor para essa prova, esse edital, né, nós temos esse curso que vai ter os conhecimentos básicos, mais os conhecimentos específicos. Então, são 3 cursos, de pedagogo, como eu falei, de gestão escolar, que eu estou procurando bastante, outro de língua portuguesa, outro de matemática, tá? As aulas são ao vivo, dessa forma, através do Meet. Vai ter material, sim, com que são os slides. Esses slides aqui eu posso disponibilizar para vocês. São os textos, né? Materiais em PDF, simulados, e também assessoria e mentoria dos professores para tirar as dúvidas. Também nós trabalhamos bastante com simulados, que são das questões que foram feitas em outras provas. Os simulados ajudam a pensar. Tá? Então, eu disponibilizo também nesse curso. Vai começar dia 12 de novembro, né? Esse curso. Quem quiser, é só entrar no grupo lá e perguntar. Nós estamos com uma promoção, né? Um preço promocional do curso, para quem fizer a inscrição até dia 10, tá? Certo, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Eu peço desculpa porque não deu certo no YouTube, mas deu certo aqui. Gratidão, Livingston. Que bom, fico feliz. Livingston, agora que eu vi que ele escreveu. Boa noite, professora Carmen. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Tudo bem? Quem me recomendou o curso foi a professora Juliana de Antonina. Ah, a Juliana é maravilhosa. Viu? Até Ela- Antonina, já estou conhecida. A Juliana sempre me recomenda. Nossa, eu tenho que Então, levar um presente para ela, porque, olha, ela me recomenda sempre, eu agradeço de coração. Ela é maravilhosa. e daí, professora, eu gostaria dos detalhes do pagamento do curso. Eu não sei se a professora vai pôr no grupo, ou a gente fala no particular, o que... Não, eu pus no grupo lá. Eu estou fazendo uma promoção com valor à vista, que é até dia 10, mas pode parcelar também, né? Porque às vezes é difícil por conta de agora no começo do mês, mas a gente já foi tudo muitas vezes. Eu posso parcelar à vista até dia 10 no Pix, acho que fiz 247. E daí, ou se não, também depois volta para 287, né? O valor, que pode ser parcelado em 12 vezes do cartão, né? Que eu passo o link para vocês no cartão. Fazendo o pagamento, me passa o comprovante que eu já coloco na turma. Dia 12 nós vamos iniciar os específicos, tá? Esse, como eu falei para vocês, quem não vai fazer os específicos comigo, eu vou fazer esses conteúdos básicos, vou trabalhar com vocês no YouTube. Eu vou organizar meu canal, que daí hoje não deu certo, mas eu vou depois organizar certinho que dê certo. Hoje não deu nem certo no Meet. Hoje parecia que não queria que acontecesse, mas eu disse, não, vou fazer no Meet do mesmo jeito. E daí meu microfone, vocês viram, né? No começo quem estava aí não funcionava, mas deu tudo certo. Deus é maravilhoso, né? Então, deu certo. Isso que é importante. Então, dos conhecimentos básicos, eu vou fazer, acho que no YouTube, para que todos assistam. Agora, os específicos vai ser com aula específica de terça a sexta-feira. Tá? Sim, professora, eu vou querer o básico e o específico também. Sim. Tá, para gestão. Que bom, para gestão. Olha lá, mais uma gestão. Por isso que eu disse, não sei, acho que não vou fazer pedagogia, acho que vou fazer só gestão. Tá, põe a chave Pix, coloco no grupo, sim. Coloco já no grupo lá. A chave Pix é o meu CPF ou o meu e-mail, tá? Às vezes, muitas vezes, dá problema no um, faz o outro.
É só me mandar o comprovante que eu já coloco vocês na turma. Eu vou precisar do link vou passar o cartão. Tá, então eu passo lá também, tá? Eu passo lá para vocês o link do pagamento e tal, daí vocês fazem e me mandam o comprovante. Daí a gente já inicia dia 12. Daí de gestão, tá? Eu estou organizando essa apostila. Daí, de repente, para quem fazer o curso, eu vou fazer um valor menor, mas para quem for ficar só com a apostila, daí é 67. Mas para quem for fazer o curso, pode ser até bem menos, bem menos. Lá, mais uma de gestão. Vai ser gestão. Que engraçado, né? A gente se organiza, eu pensei, vou fazer para pedagogo, vai ter mais pedagogo? Não, tá mais gestão. Sim, Marisa, é para os dois. O básico e o específico junto, né? Certo? E daí começa dia pedagogia, sim. Daniela também, pedagogia, porque o que acontece? Gestão e pedagogia, eles estão bem parecidos, entende? Daí eu consigo trabalhar os dois. Porque daí muitas vezes eu organizo na hora de fazer o cronograma, eu verifico o edital, então eu vejo o que é de um e de outro. Não, de pedagogia não tenho ainda. Eu só vou ter de gestão que eu comecei a fazer hoje, como falei, no capítulo 3º, ainda demora bastante. Se eu conseguir fazer de pedagogia, eu faço para vocês, sem problema nenhum. Tá? Porque eu gosto de fazer, daí organiza também, né? Muitas pessoas gostam de fazer essa leitura. Mas eu vou passando os slides sempre para que vocês possam estudar. Certo, gente? Qualquer coisa, falem lá. Eu vou passar, tá gravada essa aula, eu vou disponibilizar, podem compartilhar sem problema nenhum. Depois eu vou organizar, eu vou colocar no meu canal do YouTube, eu vou colocar para que vocês vejam lá, né, meu canal, e daí meu canal também para que cresça. Se inscrever no meu canal, crescer no meu canal também eu consigo dar essas aulas para vocês gratuitamente, né, muitas das aulas que tem lá. E quem quiser saber sobre inteligência artificial, tem lá também, tá? Um grande beijo e até. Eu vou dar, talvez amanhã eu consiga dar outra aula também, tá bom? E daí, dia 12, começa o curso dos específicos. Sim, vai ter acesso depois, elas ficam gravadas. Você pode assistir quantas vezes quiser. Beleza, Livingston, querido? Divulga lá em Palmeira para o povo lá. Você é famoso lá também. Né? Obrigada, meu querido. Te admiro muito. Você é um excelente profissional. Você é um excelente gestor. Tá? O Livingston faz um trabalho bem legal lá. Eu admiro bastante. Um beijo no coração e até. Gratidão, gratidão. Então, até dia 12, quem vai fazer, né? E os outros, de repente, eu vou repassando para vocês, tudo lá no grupo, vou entrando no grupo. Um grande beijo e até. Obrigada por estarem aqui. Vou passar esse slide lá.